Olá, vamos refletir mais um pouco sobre as bem-aventuranças, lembrando sempre que aquele povo que estava ali, aquela multidão que estava ao redor de Cristo, é um povo que era oprimido, vivia sobre o jugo romano, eles viviam em guerra, viviam em conflitos, né? E o Cristo, ele faz as promessas e as promessas sempre parece que vai na contramão da realidade daquele povo, na contramão da expectativa que eles tinham do seu libertador. Hoje Cristo fala o seguinte, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É contraditório você chamar felizes os pacificadores numa região que praticamente vive em guerra, vive em conflito. E Jesus fala isso. E Jesus mostra, então, a necessidade de nós sermos pacificadores. Ser pacificador é o meio mais elaborado de nós vivermos em paz com as nossas emoções, para podermos contribuir para que os outros também sejam felizes, né? Na bem-aventurança anterior, nós recebemos o prêmio de ver a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Nesta bem-aventurança, Cristo promete o prêmio dos prêmios. Nós seremos chamados de filhos de Deus, né? Felizes os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Tornar filho de Deus, qualquer um pode, né? Eu me tornei filho de Deus. É fácil falar, mas ser chamado de filho de Deus representa uma ação de fora, uma ação do exterior, uma ação de alguém chamando a gente de filho de Deus. Vocês serão chamados de filho de Deus. É diferente de se tornar filho de Deus. Nós seremos chamados filhos de Deus, daquele que criou o universo e tudo que neles contém. Então, tornar filho de Deus indica uma ação, né? E não um argumento humano do próprio homem. Deus é pacificador. É o próprio Jesus que fala. Deus nunca se alegrou com as guerras. Aí vocês podem perguntar, né? Mas e as guerras que haviam na época de Moisés e tal? Mas Deus nunca se alegrou com as guerras. Ele sempre chorou pelos feridos, por aqueles que foram abatidos, né? Pelos familiares. Deus sempre ficou triste com isso, né? Então, Deus não é amante da guerra. Deus é pacificador, né? Ele não fica contente com a guerra. O segundo mandamento deixa bem claro isso: amar ao próximo, né, como a si mesmo. Como que alguém que dá um mandamento desse, de amar ao próximo como a si mesmo, vai amar ser a favor da guerra, dos conflitos, né? Então, como podemos chamar Deus de cruel, de violento, se Ele dá o mandamento amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, muitos falsos cristãos nunca foram pacificadores. Eles provocaram guerra em nome de Deus, em nome de Cristo, mas não foram pacificadores. Muito pelo contrário, né? Eles colocaram fogo na fogueira para poder criar mais, ir sempre atrás do poder. O homem, por si só, ele vive em conflito. Por quê? Porque ele é um homem em construção. Ele está sendo construído, então ele vive em conflito com ele mesmo, com a sociedade, com a família. E então ele quer adquirir tudo o que ele pode. O mundo coloca isso, né? Ele prega que a felicidade é você obter tudo que se deseja, mesmo que seja através de conflito, né? E nós buscamos a paz, mas desde que ela não seja contra aquilo que nós estamos querendo.
né? Jesus, mais uma vez, ele vai justamente na contramão desse pensamento. Aquele que acredita em Cristo é alguém que se empenha em trazer a paz em meio aos conflitos, né? Conflitos podemos determinar tanto externo como interno. Existe o conflito interno, pessoal, e o conflito externo entre as pessoas, né? Pessoas com pessoas e o interno com a própria pessoa. A paz apresentada por Cristo aqui é muito mais ampla do que simplesmente a ausência de guerra. A paz apresentada não é uma paz de cemitério. No cemitério ninguém briga, está todo mundo em paz, né? É a presença da justiça que produz os relacionamentos verdadeiros na família, na sociedade, na política, e a paz do coração. Hoje o homem está em conflito, em contínuo conflito, principalmente consigo mesmo. Por quê? Porque ele não tem paz no coração. Jesus, o príncipe da paz, nunca evitou o conflito, nunca deixou de denunciar o erro, o pecado, né? Ele sempre foi contra isso. Então, o pacificador está em paz com Deus e consigo mesmo. Ele leva a paz ao mundo, ele ama o seu inimigo, abençoa quem o odeia e ora por aqueles que o perseguem. Está ali na Bíblia, né? É só pegar ali o evangelho escrito por Mateus, que está ali. Se você gostou dessa pequena reflexão, né? Passe para frente, compartilhe com quem você gosta, né? Com quem você ama, que se serviu para você, e você pode passar para frente, né? O que a gente conversou. E qualquer coisa é só pegar a Bíblia ali no capítulo 5 de Mateus, que você vai ter um aprofundamento maior. Um grande abraço.